Bem-vindos ao canal Vale Lembrar, eu sou o Dini Espíndola, professor e bailarino, e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que já apareceu algumas vezes aqui no canal, que é a diferença entre glissé e jeté. Como eu falei, essa pergunta já apareceu aqui no canal em outros momentos, e eu desviei essa pergunta explicando como que era o funcionamento do tandi, explicando como era o funcionamento do jeté. Criei até alguns vídeos falando sobre a diferença entre Batman Tandi e Batman jeté, para meio que camuflar essa diferença desse glissé aí do jeté. E é exatamente o que eu vou fazer de novo. Por quê? Porque na minha escola, na minha metodologia, não tem glissé. E como eu não fiz nenhum outro método, eu já estudei direto numa escola cubana, me formei numa escola cubana, prestei os exames para ser professor de uma escola cubana, o glissé ele nunca teve na minha vida. Bom, eu converso com alguns amigos meus que trabalham com outros métodos e basicamente o glissé ele tem a mesma função do jeté, a mesma função do tandi. Mas antes de te explicar a diferença entre glissé e jeté, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros vídeos. Vou desviar o assunto e vou explicar a história lá, o que é tandi, o que é Batman, o que é etc. Bom, quando eu aprendi balé, quem tá aqui me acompanhando há mais tempo, tá ligado que eu trabalho com os passos, reunindo eles por família. Essa não é uma invenção minha, é uma invenção da minha professora, Silvana Conte, e quando ela passou pra mim, ela passou dessa forma. Então é a família dos Batmans, a família dos pliés, a família dos saltos, que é mais fácil para te organizar na tua cabeça. Bom, a família dos Batmans, que é o que a gente está tocando aqui, né? Batman tandi, glissé, o jeté, tudo Batman. Ele tem a mesma função, eles usam o chão, é uma separação de pernas, tem a ver com ritmos, com os acentos, e tem a função lá de trabalhar as pernas, o fortalecimento, desde o fortalecimento do metatarso até a coxa interna, externa e tal. Ponto. Isso é fato. Aí, quando a gente chega lá, Batman tandi, Batman glissé, Batman jeté, são os primeiros passinhos que se aprendem dessa família e tem essa função, os três têm essa função muito explícita de riscar o chão, de atritar o chão, de esfregar o pé no chão para fortalecer esse metatarso e, consequentemente, panturrilha, coxa, etc. Como eu falei, é uma crescente, né? E eles se diferem também em questões de acento. Então, o Batman tandi tem a ideia de ligar, então agora eu vou explicar mais ou menos cada um, né? O Batman tandi, ele tem a ideia de se ligar ao chão. Então, é a fricção do chão na ida, na volta. E o andamento e a dinâmica que esse passo contém, eu posso ter acentuação fora e dentro. Ai meu Deus, do que tu tá falando? Tô falando de acompanhar a música, basicamente dançar conforme a música. A música, o time que é proposto para esse tipo de exercício, para que eu consiga executar esse tipo de tandi, aquela coisa do meia ponta ponta, meia ponta volta, me permite que eu faça ou dentro ou fora e dentro. Bom, o que isso quer dizer, Dini? Eu tenho um espaço musical diferente, porque eu tenho um objetivo central aqui de friccionar o chão, de esfregar o meu pé no chão na ida e na volta. Tanto que Batman tandi não perde o contato com o chão em nenhum momento. Eu vou esfregando o chão e eu volto esfregando o chão. E aí, quando a gente chega no jeté, então pulei do tandi, tô indo lá pro jeté. Quando tu chega lá no jeté, o jeté ele já tem uma dinâmica de explosão, né? Já tem esse ato de jogar, se a gente for traduzir, brincar aqui de traduzir para o português, né? O jeté tem esse ato de jogar, essa explosão. E essa explosão, ela sai do chão a uma altura, um ângulo de 25 graus, certo? E aí, esse tipo de acentuação, esse tipo de passo só permite acento ou fora ou dentro. Logo, o que eu quero dizer de novo? As músicas propostas para o jeté, o tempo que tu tem, tu só pode ser fora ou dentro. Bom, continua com a ideia de raspar o chão, continua com a ideia de ser um acento fora ou acento dentro, passa pelo meia ponta a ponta, tem quase a mesma função do tandi.
Só que como ele é uma explosão, então eu tenho um ganho muscular diferente, porque o outro eu estava pressionando, então eu tenho basicamente uma força isométrica atritando ali no chão, e o outro eu tenho uma força explosiva, que tem ou é para fora ou é para dentro, então começa o trabalho a subir, sabe? Desconcentrar lá do metatarso e subir mais lá para a coxa. E aí nesse meio tempo, eu tenho a sensação de que a gente encontra o Batiment glissé, que é um GT rapidinho, que geralmente tem essa fricção com o chão e tem a função de pressionar o chão e ele sai um pouquitico do chão. E aí se a gente for pensar em música, a música do glissé, ela não te dá tanto tempo de tu fazer uma grande explosão igual tu tem no GT. Os passos que tu pode combinar dentro de uma sequência não são os mesmos, porque o time da música é mais rápido. Então a gente pode pensar aqui, a gente pode deduzir que o glissé tá nesse meio do caminho, né? Não é tandi e não é GT. Ele tá ali, ele sai do chão, mas ele tem a ideia de ser mais veloz do que o GT, logo mais rápido que o tandi, mas tem essa mesma ideia de friccionar o chão. Ponto. Essa é a breve explicação dos três. Aí eu sei que vai gerar coisas assim do gênero, né? Ah, Dini, por que na sua escola não tem glissé? Por que na tua escola não sei o quê? Aí vem todo aquele pré-conceito da escola cubana, dos bailarinos cubanos e tal. Bom, a metodologia cubana, eu já falei aqui outras vezes, ela descende do russo. Então a gente tem lá o Vaganova, que tem lá as suas diretrizes, a sua forma de ensinar e os seus objetivos. E aí se passa um tempo, ter acesso a Cuba, aquela coisa toda, que não preciso dar aula de história aqui, né? Cuba e Rússia estavam ali juntinhos por vários momentos da história. Eles tinham essa conexão direta, foi criando-se a escola cubana e na criação da escola cubana, na criação do método cubano, reviu-se muita coisa. E nessa revisão do movimento, nessa revisão do que é necessário ou não, nessa comparação do meu físico, de um latino, com o físico de um russo, o clima em que vivemos, a situação, nananana, muita coisa foi vista como desnecessária. Como assim desnecessária, Dini? Eu não estou invalidando o outro método, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que, para nós, para esse momento em que vivemos e para alcançar o nosso objetivo, não há necessidade de fazer esse. Veja bem, aí agora eu vou fazer um corte. Eu tenho, na minha sala, eu tenho que trabalhar os batimãs tandis. Então eu trabalho os batimãs de uma forma geral, trabalho todos os batimãs numa barra. Então eu trabalho o batimã tandi em forma de aquecimento, em forma de fortalecimento do pé, e logo eu já passo para o Batiment GT, que tem a ideia da explosão, que já ganha essa força e que tem essa ideia máxima do acento fora, a combinação com outros passos, esse time musical explosivo, mesmo que o acento seja dentro ou o acento fora, mesmo variando a música sendo mais rápida ou mais lenta, exigir que o aluno sempre vá a 25 graus, para trabalhar mais ainda essa agilidade, que era uma das funções do glissé, trabalhar a agilidade. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é, não tô invalidando, dizer o que serve, o que não serve, se é bom, se não é bom. Na minha escola, na hora que eles foram lá pensar o que fica e o que sai, eles retiraram algumas coisas, e esse glissé foi uma delas. Porque afinal de contas, se a gente for também traduzir para o português barato, o glissé, que já é a mesma coisa do tandi, é a mesma coisa do GT, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando do atrito que o pé tem no chão. Aí eu te proponho um exercício, eu te proponho um andamento musical e aí eu preciso que tu dance conforme a música. Então, ora isso é tandi, ora isso é glissé, ora isso é GT. Mas basicamente a gente está falando aqui de um fortalecimento de metatarso que tem a tendência de ir subindo lá, graças à fricção do meu pé no chão, vai trabalhando a coxa para cima. Eu tenho a sensação de que quando eu respondo essas perguntas muito teóricas, eu fico falando e a pessoa vai ficar me olhando assim na frente do vídeo e pensa assim, Deus, não entendi nada. Bom, eu espero que tu tenha entendido. Caso ficou alguma dúvida, ou tu que trabalha com metodologia Roy tem alguma coisa para acrescentar sobre esse glissé, escreve aí para mim, que a gente
faço um vídeo 2, uma continuação para falar um pouquinho mais desse assunto, mas basicamente o que eu tinha para contribuir sobre essa diferença dos três é essa variação musical, essa variação tanto de principal música, a música muda, o andamento musical muda, logo a qualidade de dinâmica e o que cada um consegue produzir muda também, aí a função e o que ele vai trabalhar no seu corpo também vai alterar. Mas basicamente os três são irmãozinhos, trabalham a mesma coisa, servem para fortalecer as perninhas e o pezinho aí, bem legal para no futuro subir na ponta, etc. Tá certo? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Muito obrigada pela audiência, pela paciência e até semana que vem.